Bom, continuando aqui, então, é, quando a gente tem um programação orientada a objeto, geralmente a gente tem classes interligadas ali, né? Então, um para n, um para um, né? N para n, assim por diante. Então, eu vou criar uma classe aqui chamada cidade. Classe entidade. Depois que eu uso a primeira vez, ela aparece aqui, tá? Então, classe cidade. Também o ID vai ser integer. Finalizo, tá? Finalizando ela aqui, gerou a classe com um monte de coisa também, né? Vou apagar tudo aquilo que eu não quero, tá? São coisas importantes, mas por enquanto não quero elas. Depois dá para gerar automaticamente novamente, tá? Então vamos lá. Essa cidade ela vai ter um private string nome e um private, vou deixar só o nome. E aqui eu vou gerar os getter e setter, tá? Alt insert getter e setter, tá? Gerei. Se eu deixar assim, isso aqui vai virar no banco um varchar de 255 caracteres, que é o máximo. Então, eu não quero isso. Minha anotação, arroba column. E vou colocar aqui o name não, o language de 100 caracteres, tá? Então, tá pronto a minha classe aqui também. Aí, eu quero dizer que uma pessoa mora em uma cidade. Então, é um relacionamento 1 para N, né? Então, uma cidade pode ter várias pessoas, tá? Quando eu falo assim, uma cidade pode ter várias pessoas, onde vai o várias, vai a chave estrangeira. Como a gente está programando orientado a objeto, a gente não trabalha com chave estrangeira, a gente trabalha com ligações de objetos, né? Então, como que é feito essa ligação? Lá no banco vai o ID de cidade dentro de pessoa, né? Aqui não, aqui a gente carrega o objeto inteiro. Então, a gente coloca assim, ó, cidade, ou seja, cria uma instância, né? Cria uma instância, e daí essa instância, quando eu salvar aqui, ela vai pegar e vai dar uma mensagenzinha. Não deu, mas vamos no Alt Enter aqui. Não deu. Achei que ia gerar. Tá, vou gerar os getter e setter aqui, esperar um pouquinho. Tá. Alt Insert, getter e setter, tá? Beleza. Vou lá na cidade só para me ver o negócio. Isso aqui eu esqueci de mudar, tá? Vou colocar sequência. Já tinha falado sobre isso. Aqui, isso. Aqui era o que eu queria. Eu queria dar um tempinho para aparecer, ó. Aqui eu tenho dizendo que ele tem um tipo de relacionamento não definido, tá? Posso fazer manual, tá? Arroba e colocar aqui, ó, por exemplo, many to one, que seria uma anotação, tá? Ou seja, um para vários, então many to one to many, né? Um para muitos, muito, ou many to many, né? Então, muito para muitos, um para muitos e tudo mais. Mas o NetBeans ou qualquer outra ideia, ele tem um facilitador aí, ó. Então aqui, né, ele aparece, ó, você quer criar um relacionamento unidirecional 1 para 1, bidirecional 1 para 1, um unidirecional muitos para 1 e um bidirecional muitos para 1, né? Qual que seria a diferença? Basicamente, uma direção cria esse objeto, do outro lado não cria nada. Bidirecional cria esse objeto aqui em pessoa, lá em cidade cria uma lista de pessoas, tá? Qual que é a diferença? Então vamos criar aqui para exemplificar, tá? Ele vai criar lá dentro, ó, uma lista de pessoas, tá? Então, uma lista de pessoas. Então aqui, se eu voltar lá em cidades, ó, ele criou aqui dentro, tá vendo? E fez mapeamento aqui de 1 para muitos e em pessoa de muitos para 1, tá vendo? Many to one, tá? Então ele já cria esses dois. Qual que é a diferença? Qual que é a vantagem de utilizar isso? Ou seja, quando eu for lá no meu DO e fazer assim, ó, e fazer select all from cidade, tá? Basicamente, quando eu faço isso, ele tem a opção de já trazer todas as pessoas que mora dentro dessa cidade. Essa lista vem preenchida, tá? Por quê? Se ele tiver nesse formato, ele tem dois tipos de mapeamento, tá? Então ele tem aqui, ó, esse fetch aqui, que esse fetch ele tem duas opções, eager e o lazy, tá? O que seria esse? Ele faz o join automático ou não,
tá? Então, se eu deixo sem nada, ele por padrão pega esse primeiro. Se eu não quero que ele faça o join automático, uso o lazy, tá? Mas basicamente, esse mapeamento bidirecional tem essa vantagem. Faço uma consulta, ele traz o join automaticamente para mim. Eu vou deixar desse jeito, como eu tenho poucas classes, né? Eu acho interessante. Quando eu buscar a cidade, eu quero mostrar todas as pessoas que moram naquela cidade. Para mim, nesse caso, é interessante. Só que é algo que a gente tem que usar com cautela, tá? Porque pode ficar muito demorado nossa consulta, dependendo do tamanho do banco, tá? Então, tá pronto aqui, gerei os getter e setter. Em pessoa aqui, já tinha gerado o getter e setter de cidade. Tá pronto aqui, minhas classes estão prontas a ser gravadas em banco, tá?